noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos continuar na leitura da nossa Bíblia, lembrando que a gente está em Romanos, né, livro escrito por Paulo, né, cartas escritas pelo apóstolo Paulo aos Romanos. E essas cartas provavelmente foram escritas no tempo em que ele estava preso, né, que estava em casa, né, os carcereiros deixaram com que ele cumprisse ou aguardasse o julgamento em casa, já que ele era tido por romano. Né? Então vamos lá, hoje para o capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção e pelos filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras muito importantes aqui, e principalmente uma coisa que a gente sempre escuta, né, gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí é que está o grande problema, o que eu tenho repetido diversas vezes para vocês aqui no canal. Se Deus é por nós, mas Deus é por quem? Deus é por você? Deus é por mim? Deus é por quem? Quem afinal, né? Muito simples, Deus é por quem anda com ele. E tem muita gente aí, pessoal, preocupada. Ah, mas será que, né? Até com relação aí à posse do Trump de ontem, né? Muita gente falando até, mas é o retorno do anticristo, é isso, é aquilo. Por quê? Por que é o retorno do anticristo? Vamos lá. Porque ele é contra a diversidade de gêneros, porque ele é a favor, e ele falou isso, né, do seu país, da sua nação, porque ele é a favor do gênero masculino e feminino e não dos demais. Por que, afinal, né, gente? Essa é a grande pergunta que a gente pode se fazer. Por quê? O que indicaria que Trump seria o anticristo? Eu, pelo contrário, diria que tem muitas outras pessoas mais parecidas com o anticristo. E o que é não ser anticristo? O que é o ser anticristo, afinal, né? O anticristo, gente, nada mais é do que aquela pessoa que é contrária a Cristo, e quem é contrário a Cristo é contrário a Deus. E quanta gente a gente vê assim. Aliás, os que mais falam, fulano é anticristo, ciclano, esses são os verdadeiros, muitas vezes, anticristo. Esses são os verdadeiros que não acreditam no Cristo, que não acreditam no Jesus, que não acreditam no Salvador, que não acreditam nos conceitos de família, no conceito de propriedade, na moral, nos bons costumes, né? No gênero masculino e feminino. Querem colocar como identidade de gênero e coisa e tal, de forma que se eu quero me entender como ET, tá tudo bem, né? Meu gênero é gênero ET. Já existe aí quase que uma zoofilia, né, gente? Pessoas dizendo e se entendendo como animais, como cachorro. Esses dias vi um lá que se entendia como guaxinim. Gente, um guaxinim, né? E aí é como eu falo para vocês, isso aí são criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Ser filho de Deus é muito diferente. Para a gente ser filho de Deus,
para Deus estar conosco e aí ninguém conseguir ser contra nós, só estando junto a Deus mesmo. Fala aí para mim, você tem andado junto a Deus? Ou tem preferido ficar só apontando o anticristo aqui, aqui, ali? Vamos prestar mais atenção, gente, na nossa vida, vamos prestar mais atenção na nossa adoração a Jesus. Vamos parar de procurar anticristos e vamos procurar cada dia mais a Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos amanhã às 7 horas. Lembrando que a gente está sempre aqui com vocês, 7 da manhã e 7 da noite. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para conosco ler a Bíblia. Amanhã a gente já vai para a Carta dos Romanos, capítulo 9. Segue aqui com a gente. Isso aí. Deus abençoe. Amém.